Shalom, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada. E eu sei que a constância de postar vídeo não tá tão assim quanto eu gostaria, mas tá saindo e é isso. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que o Senhor falou particularmente comigo, mas que eu tava ali, fiz uns esboço rapidinho, escrevendo o que foi que ele falou comigo e tal. E eu achei que ficava legal pra gravar um vídeo, apesar da gente estar gravando uma série, né? Esse daqui não tem nada a ver com uma série, apesar de ter tudo a ver, mas não vai fazer muita ligação, então eu vou tirar da série. Esse é um vídeo assim avulso, que eu vou estar gravando pra vocês e eu espero que essa palavra possa tocar o coração de vocês, assim como as outras também têm tocado, em nome de Jesus. Bom, eu ainda não tenho certeza do título do vídeo, mas vai indo. Só sei que, enfim, eu sou a Baby, esse é o meu canal, aqui a gente fala sobre Cristo, sobre o tempo de espera, sobre meu relacionamento com Ele, assim, um testemunho particular que eu vou compartilhando com vocês. E é isso, eu tenho 21 anos. Calma, quase errei. Eu tenho 21 anos e bem-vindo ao canal. E a primeira coisa que eu queria, assim, perguntar pra vocês é qual é a voz que vocês têm escutado, sabe? Quem vocês estão dando essa credibilidade? É, em quem vocês estão acreditando mais, sabe? Porque eu tô com esboço, tá, gente? Então, quando eu baixar a cabeça, é porque eu tô lendo esboço, porque foi muito rápido. Mas, enfim, Ai, microfone. É, é, Em quem a gente tem dado mais credibilidade? Em quem a gente tem acreditado mais? Porque, assim, acontece que, às vezes, a gente é, acredita mais em Satanás do que no próprio Deus, sabe? É, a gente, a gente tem dado mais ouvido a Satanás do que ouvido ao Senhor, porque a gente tem confiado mais nele do que em Deus. E eu falo isso porque muitas vezes a gente, vamos supor, já aconteceu comigo, graças a Deus eu sou uma pessoa transformada, não acontece mais, mas de eu ter um projeto, um plano e não querer falar em voz alta, porque se Satanás escutasse, ele ia estragar. E olha que eu ainda escuto gente falando isso. Porque, tipo assim, o povo tem mais confiança de que esse projeto, tanto ali algo para Deus em si ou algo pessoal, vai dar errado porque Satanás vai atrapalhar do que Deus ali que pode te ajudar, sabe? Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Que mesmo um projeto que a gente tem com Deus, assim, Deus é uma promessa pra você, por um exemplo. E aí você fica com medo dessa promessa dar errado, você fica o tempo todo com medo dessa promessa não acontecer, não funcionar, não, enfim, vários nãos, porque você confia mais que Satanás vai estragar aquilo do que Deus vai te dar, você tá entendendo? E tipo assim, e isso acontecia comigo, e quando eu percebi, eu fiquei tipo, meu Deus, como eu posso, tipo assim, é, ter mais medo do que fé. Tá entendendo? E, cara, eu fiquei em choque, porque a gente tem muito mais medo do que fé. E a gente sabe que Deus é muito maior do que tudo, muito maior do que tudo e todos, mas na hora que é para ter fé, na hora que é realmente para ele firmar o nosso coração, a gente não tem, a gente não tem isso que Deus é maior, a gente fica com medo de Satanás estragar os nossos planos, a gente fica com medo dele derrubar tudo, a gente se enche de medo de uma forma que deveria ser de fé. Sabe? Fé de que vai dar certo, fé de que Deus está no comando, fé de que Deus está no controle, e isso não tem acontecido. Isso tem cada vez sendo uma realidade diferente, sabe? Uma realidade que não acontece, que o nosso medo acaba se tornando muito maior do que tudo e qualquer coisa, porque a nossa confiança não está em quem deveríamos confiar. E eu estava assistindo, em meio a essas pregações que eu estava assistindo do Luciano Subirá, ele falou que o medo é o contrário de fé.
E eu achei isso genial. Ele falou assim, eu vou ler porque, enfim, gente, eu tô agoniada de ter que ficar lendo, olhando pra baixo, mas é porque quando eu vou realmente fazer pro YouTube, eu só escrevo o tema e palavra-chave, assim, e na hora eu vai fluindo, eu não tenho nada, eu só sento aqui e gravo. Mas como eu escrevi, porque o Senhor estava falando comigo, eu escrevi o texto inteiro, apesar de estar bem separadinho, ainda tá inteiro. Então eu preciso ler aqui. Mas olha lá. Ele falou que a fé é o que o medo é ao contrário, que o medo é ao contrário da fé. Porque assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. E aí eu tomei a liberdade de traduzir aqui o medo, né? Colocar um significado. É, medo é a certeza de que as coisas que se esperam vão dar errado, até mesmo quando tudo aponta que vai dar certo. Pra mim é isso aqui, sabe? E é justamente esse ponto. Tipo, vamos entrar nesse âmbito promessa, né? Porque foi justamente o que o Senhor falou comigo. E o Senhor é o Senhor, né? O Senhor ele é maior que tudo, ele é maior que todos. Ele, enfim, ele promete, ele cumpre. E em muito tempo eu ficava, meu Deus, como pode isso acontecer? Isso é impossível aos olhos humanos, é impossível. E minha fé era desse tamanho aqui, não vou dizer nem o tamanho de um grão de mostarda, porque ainda era menor. E eu não acreditava 100% assim de mim que ia acontecer, era algo bem pequenininho, se dava 1% era muito. Mas ao longo do tempo, a minha fé ela foi crescendo, ela foi se firmando e essa promessa foi cada vez mais ficando mais verdadeira em meu coração ali com o Senhor. Foi um processo muito lindo e muito trabalhoso até, para que eu tivesse realmente fé naquilo. E eu percebi que eu tinha medo, que eu tinha 1% de fé e 99% de medo. Porque eu acreditava que tudo ia dar errado, eu não via possibilidade, eu não via, sabe? E quem me prometeu não foi minha mãe, não foi meu pai terreno, foi o meu pai que tá no céu, foi o Senhor dos senhores, sabe? O Criador de todo mundo, de tudo, de todos. Então, como o Criador de tudo pode me prometer algo e não me dar? Gente, é algo impossível, mas vamos chegar lá. Vamos ao ponto aqui. É, Você tem tido mais medo do que fé e isso não é normal. Isso tem que parar, isso tem que acabar porque não é normal. Se você tem um projeto e você tem colocado o Senhor nesse projeto, então confia, não tenha medo, tenha fé que vai acontecer. E se você, assim como eu, tem uma promessa do Senhor na sua vida, então com toda certeza absoluta vai acontecer, porque o Senhor, ele é o Senhor. O Senhor, ele diz aqui em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou faria e não o confirmaria? Então, acalme o seu coração, que se o Senhor te prometeu, independente do tempo ou da espera, inclusive a espera é extremamente importante, extremamente necessária nesse nesse propósito, sabe, que o Senhor tem para sua vida, porque a espera, ela nos ensina, ela nos faz ansiar mais, ela nos dá fé. Enfim, a espera, ela é um processo longo, ela é um processo que às vezes é um deserto assim, quente, árido, mas a espera é necessária e a espera, ela ensina, ela edifica até, sabe? Enfim. Só confia que vai acontecer, confia que o Senhor vai te dar, confia que é o propósito de Deus na sua vida, porque se o Senhor te deu é porque é para engrandecer o nome dele antes de qualquer coisa, não é nem para te fazer feliz, para que o nome dele seja glorificado. Então, confia, tenha paciência e tenha fé, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você deve ter pedido diversas vezes confirmação do Senhor para ver se aquilo realmente vai acontecer. E o Senhor tem te confirmado, dito para você sim, vai acontecer de diversos modos, de diversas maneiras. E você ainda está incrédulo, você ainda está com medo, mas
já aconteceu comigo e aconteceu muito comigo. Na verdade, aconteceu muito comigo. Essa palavra, ela me pegou em cheio. Porque eu fazia muito isso, eu era muito incrédula, eu tinha muito medo, muito medo. E hoje, tipo assim, o meu coração, ele é. Ele tá muito mais tranquilo, ele tá muito mais calmo, assim, como se realmente, depois de ter recebido essa palavra do Senhor, tudo tivesse se acalmado, meu coração, assim, tivesse se enchido de fé, porque eu, nesse exato momento, tenho uma promessa do Senhor na minha vida. E nesse exato momento não tem nada, absolutamente nada, que os meus olhos humanos possam dizer isso vai acontecer. Não tem nada. E tá perto, um pouquinho, mas eu acredito que vai acontecer na data que o Senhor falou que vai acontecer, porque é fé, porque o Senhor me prometeu e porque Ele não é homem para que minta, Ele é um Deus fiel, então eu acredito. E eu queria plantar isso no seu coração também. Acredite. Eu queria, nesse momento, levar vocês a pensarem em alguma coisa bem pequena, bem minúscula assim, que você pediu ao Senhor, uma coisa que parecia até besta para outras pessoas, bobas até, né, para outras pessoas, mas para você foi algo assim que você pediu ao Senhor com todo o seu coração, humildemente ali, ele respondeu porque ele é seu pai e ele queria te agradar. Só por isso, só porque ele queria te agradar. E, claro, o nome dele sempre é glorificado, mas ele queria ali responder você, assim, com carinho, qualquer coisa que você tenha pedido. Quero que você pense nisso. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu tava escolhendo um negócio, tava escolhendo um negócio. E aí, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito pras coisas, sabe? E eu sou assim, eu bateu o olho, gostou, levou, já foi, acabou. Não tem mais outra coisa que me agrade. Só que eu tava num negócio assim que eu não conseguia decidir o que que era que eu queria. E eu ficava, meu Deus do céu. E eu falei assim, Senhor, por favor, quando eu escolher, eu quero que eu sinta. Não sei o que que eu vou sentir, mas eu vou sentir. Eu vou sentir que é aquilo, por favor. E quando eu escolhi ali, né, eu levei umas amigas pra me ajudarem a escolher. E quando eu escolhi, cara, foi incrível, foi incrível. Todo mundo sentiu. Eu não vou nem dizer que foi, tipo assim, a presença de Deus, porque foi, mas, tipo assim, foi alguma certeza de o Senhor ter realizado um pedido meu ali. E eu falei assim, eu fiquei em choque, tipo assim, todo mundo sentiu que era aquilo que eu tinha que levar, era aquilo que eu tinha que escolher. E foi surreal. Um dia eu conto detalhadamente dizendo o que que foi, mas eu escolhi ali e o Senhor ele atendeu microfone. O Senhor atendeu o meu pedido porque Ele me ama e porque, enfim, fazia parte, né, do propósito dele ali, tudo bonitinho. Mas, olha, se Deus é tão amoroso ao ponto de me dar algo que eu pedi, algo assim, ó, que poderia ser besta para qualquer pessoa, mas para mim era algo muito importante. E Deus, ele me concedeu esse pedido. Quem dirás uma promessa que ele tem para minha vida. Sabe? Se é algo tão pequeno, não sei, qualquer coisa que você já tenha pedido a Deus, se você precisar, pausa esse vídeo, pense em alguma coisa. E, enfim, com certeza você já deve ter pedido várias coisas a Deus, ele deve ter te dado, pelo amor de Deus, né? Bora trabalhar essa cabeça aí. Mas, enfim, se ele foi tão amoroso ao ponto de me dar, né, me conceder esse desejo, esse pedido, quem dirás a promessa que ele me deu? Ele me deu, não foi nem eu que pedi, foi ele que me deu, foi ele que te deu. Então, tipo assim, por que ele não cumpriria? Em que isso glorificaria o nome dele? E talvez, o que você esteja precisando nesse exato momento é de um passo de fé. Um passo de fé para dizer, Senhor, eu acredito fielmente que essa promessa é verdadeira e por isso eu vou tomar a atitude de ter esse passo de fé. Porque quando aconteceu comigo, que o Senhor me deu uma promessa, há um ano, não foi menos que isso, né? Pelo amor de Deus, não faz um ano ainda. Enfim, há um tempinho atrás,
a primeira coisa que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu preciso dar um passo de fé. Porque se eu não der um passo de fé agora, eu não sei se eu vou continuar firme nisso aqui. Eu vou, sei lá, não sei. Mas eu falei, eu preciso muito dar um passo de fé. E eu fui lá e dei um passo de fé. Eu fui lá e fiz algo que pudesse, não estragar, claro, os planos de Deus, mas que pudesse mostrar pra ele, de coração aberto, assim, que eu acreditava naquela promessa e que, enfim, estava firmada naquilo e foi dito certo. Eu fiz o passo de fé, mas depois eu já fiquei meio assim receosa, meio, será com aquele 1%, mas com certeza aquele primeiro passo de fé me ajudou muito, porque se não fosse ele, eu talvez teria abandonado e tal, se tivesse um processo maior, né? Porque a promessa do Senhor ia acontecer de qualquer forma, eu querendo ou não, mas é, ia ser um processo muito mais demorado, um processo muito mais doloroso até, enfim. Então foi muito importante esse passo de fé, então dê um passo de fé. E pra já finalizar esse vídeo, né, eu vou ler pra vocês 2 Tessalonicenses 3:3, que diz assim: Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Primeira coisa, não tenha medo de Satanás. Não tenha medo que ele vai estragar os seus planos, porque quem é Satanás na fila do pão? Quem é ele perto dos planos que o Senhor tem para você? Então não tenha medo. Não tenha medo do que ele possa fazer, muito do contrário, tenha fé na palavra do Senhor, tenha fé naquilo que ele te prometeu, tenha fé que ele está com você em todos os seus planos e projetos. Que Satanás não tem poder nenhum, nenhum, perto de uma mulher de fé, perto de um homem de fé. Então, simplesmente confie no Senhor, porque Ele é fiel. Foi uma das coisas que mais me firmaram esse ano, que a minha palavra do ano é fidelidade. Então, tanto nós sermos fiel ao Senhor, quanto Ele ser fiel a nós. E o Senhor, Ele é fiel. Acreditem, sejam fiéis ao Senhor. Que Ele será fiel a vocês também. Então, é isso. É isso, é o fim do vídeo. Eu espero que ele não tenha ficado enorme, porque ele não era pra ter ficado enorme, mas se ficou enorme, enfim, Deus queria falar com você aí. Deus abençoe vocês, que esta semana de vocês sejam abençoadas. Os vídeos da série vai sair, tá? Eu só não sei ainda se sai essa semana junto com esse vídeo aqui, que eu tô tão atolada, mas vai sair sim, em nome de Jesus. E é isso. Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem com Deus e lembre-se de ter fé. Toda vez que vocês sentirem medo, vocês pensam, não, eu tenho que ter fé, porque fé é o contrário do medo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Enfim, Deus abençoe vocês e Jesus te ama e eu também. A fé está em Cristo, firme